vamos dar início então à nossa aula de hoje. Nosso assunto é ortografia oficial. Bom, o que vem a ser a ortografia? Por que a gente fala em ortografia oficial? Bom, nós falamos em ortografia oficial porque porque existem não só na língua portuguesa, mas também em outras línguas, um conjunto de regras para a normatização da escrita. No caso do Brasil, essa normatização você vai encontrar no Manual de Redação da Presidência da República e vai também encontrar em gramáticas, né? Então, essas normas regem a maneira como devem ser escritas as palavras na língua, né? Como eu disse, não só o português contém essa normatização, mas outras línguas também. Por que a gente usa essa expressão na ortografia oficial, né? A gente fala assim, a ortografia oficial. Ora, se a ortografia, quer dizer, orto, em grego, significa correto, se a gente fala em ortografia oficial, dá a impressão de que existe uma não oficial, quer dizer, que existe outra. Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos normas nós temos normatização para as palavras na língua, só que nem sempre, quando se trata de caráter privado, as pessoas obedecem na língua escrita a essa normatização. Isso você pode ver, por exemplo, na grafia dos nomes próprios. Então, muitos nomes próprios no português do Brasil, e eu falo aqui português do Brasil, porque em outros países onde se fala português, o comportamento das pessoas é diferente. Por exemplo, em Portugal, existem nomes que são proibidos, né? Então existe lá, por exemplo, uma relação quer dizer, é proibido dar certos nomes para os filhos. Então nós não temos isso, e não digo que lá seja melhor, só estou dizendo que é diferente. No caso do Brasil, como nós não temos nenhum tipo de impedimento oficial, então as pessoas grafam os nomes com 2 L's, por exemplo, né? Usam Y no lugar de E ou de I, né? Mudam letras, né? E aí nós temos muitas vezes grafias que são absolutamente, como é que eu posso dizer para nós, que às vezes pode até nos causar estranheza, né? Que são estranhas. Isso se dá porque as pessoas muitas vezes não seguem a norma oficial na hora de escrever, né? Mas estou falando no caso da esfera privada. Claro, embora o seu nome seja público, mas eu estou querendo dizer aquilo que não é oficial, aquilo que não são provas, não são redações, né? Então assim, não estou falando das redações que você faz, as provas, sejam elas em colégios ou em cursos técnicos, em faculdade, sei lá, em qualquer âmbito, né? Nesses casos não privados, quer dizer, no âmbito da escola, né? No âmbito da instrução, no âmbito de provas e concursos, qualquer tipo de prova, de situação em que se verifique, em que nós tenhamos um uso monitorado da língua escrita, então aqui eu vou usar essa palavra, uso monitorado, então requer que nós sigamos as normas oficiais, as normas ortográficas. Às vezes, em alguns lugares, podem incluir dentro dessas normas o uso da acentuação, né? A rigor, são 2 matérias distintas, acentuação, ortografia, mas os acordos ortográficos, as normas ortográficas, também contemplam a acentuação. De modo que, às vezes, numa prova, quando você tem
uma prova que te pede lá, que esteja no edital, ortografia, é sempre bom também estar preparado para lidar com questões de acentuação gráfica, né? E esse assunto é importante não só por cair em provas, mas também é importante por causa da redação. Muito raro que uma prova não tenha produção de texto. É muito raro que isso aconteça. Às vezes há provas que não pedem produção de texto, mas é muito raro que isso aconteça, né? Então, normalmente as provas pedem produção de texto e texto dissertativo ainda, né? Na maioria das vezes, embora também haja exceções. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Ortografia. Nos anos 80, houve um escritor brasileiro chamado Eno Teodoro Vanck. Nos anos 80, um escritor chamado Eno Teodoro Vanck, já falecido. Esse escritor publicou um livrinho chamado A Ortografia que Nos Atormenta, né? Um livrinho pequenininho, muito simpático, né? Em que ele, de maneira bem humorada, faziam reflexões muito próximas da crônica a respeito da ortografia oficial, né? Apontando, por exemplo, certas aparentes incoerências na ortografia, né? Às vezes você tem lá uma palavra, a palavra com S, é com C, né? Você escreve, às vezes, determinada palavra, você tem que usar 2 S's, mas poderia ser cedilha, sei lá, coisas do tipo, né? Não é que poderia ser pela regra, né? Você tem que seguir um padrão, mas que muitas vezes as pessoas trocam as letras e o raciocínio, às vezes, da pessoa não é um raciocínio tão esdrúxulo, né? O que acontece, às vezes, é por falta, realmente, de uma cultura letrada. Bom, por que, né, esse livrinho do Eno Teodoro Vanck, A Ortografia que Nos Atormenta, né? Por que a ortografia nos atormenta? Bom, gente, ao examinarmos o uso da língua escrita nos meios digitais, como, por exemplo, em redes sociais, como Facebook, Instagram, ou outras, em que as pessoas, vez por outra, escrevem os memes, nós vamos observar muitas vezes inconsistências ortográficas. Isto se dá porque a nossa ortografia nos apresenta algumas particularidades. Bom, a primeira particularidade é que não existe, a rigor, uma correspondência entre o fonema e o grafema. Ou seja, não existe, isso é tudo fruto de convenção, não existe uma relação absoluta entre o som linguístico, entre o som minimamente articulado, o fonema, que nós popularmente dizemos assim, o som linguístico, né? Tá, que essa definição não é assim, tecnicamente adequada, mas para o nosso entendimento médio serve, né? Então, esse som linguístico, som de B, de C, de D, né? Bom, o que acontece? Alguns fonemas vão ser representados unicamente por uma letra. Nesses casos, nós não temos problemas. Não há problema nenhum, né? Nós jamais vamos ter problemas, por exemplo, com as letras F e V, né? O som de F e V. Nunca vamos ter problemas com esses fonemas F e V. Porque o som de F vai ser sempre representado pela letra F. Embora algumas pessoas insistam no Brasil em usar o PH, inclusive em nomes próprios, mas a nossa ortografia oficial prevê apenas o F para representar esse som. Maravilha, não há problema nenhum, né? O V também, nós só temos a letra V. O B, o P, o D, o T. Então são todos sons, né? Me, né, que é a letra M, Ne, fonema NE, letra N. Então todos esses sons
não nos darão nenhum tipo de problema. Por quê? Eles só podem ser representados por aquela letra. E acabou, né? Não há problema nenhum. Pelo menos a gente acha que não há problema nenhum, né? Ninguém vai trocar, por exemplo, o T por S, né? Então não tem sentido, né? Mas o C por S sim, né? O S por cedilha, por dois S, ficar em dúvida entre cedilha e dois S, sim, né? Isso acontece com frequência. Isso se dá porque, né? Nós vamos ter dois fenômenos básicos aqui que nós precisamos ter em mente ao considerarmos a ortografia. O primeiro deles é que nós temos, em alguns casos, uma letra que pode representar mais de um fonema. Uma letra que pode representar mais de um fonema. Isso vai se dar, por exemplo, isso vai acontecer, por exemplo, com o X, que pode representar esse som chiado, parecido com o CH, como, por exemplo, na palavra chale, né? Eu não quero usar chale, que parece que é exemplo de cartilha, né? Mas, sei lá, vamos lá, chavante. Pronto, achei uma palavra legal, né? Chavante. Pronto, né? Então tá aqui. Porém, eu já vi gente escrever, e vi mais de uma vez escrito isso, o verbo xingar com CH. Né? Então eu já vi o verbo xingar escrito com CH. Isso se dá por quê? Tá? Então esse som aqui, ó, esse símbolo que eu coloquei entre colchetes, aproximadamente, né, às vezes a gente não consegue reproduzir bem, é o símbolo fonético desse som de X, né? Então o X representa essa letra, beleza, né? Mas às vezes as pessoas podem trocar, não digo chavante, né? Mas, por exemplo, eu já vi xingar escrito com CH, quer dizer, o som é o mesmo. Então esse é um problema, né? O X também pode representar o som de S, né? O C, fonema C. Como, por exemplo, na palavra texto, sexta, né? Olha que legal, sexta-feira. Vou escrever até a palavra aqui, né? Substantivo composto. Veja que na palavra sexta-feira acontece algo muito curioso, né? Que nós estamos diante de um caso de homônimo, né? De homonímia. Nós temos sexta, que é com X, né? Nós temos sexta com X e SX, que é, né? Que vem de sexto, né? Então, o sexto dia da semana. Então, sexta-feira, né? O sexto dia da semana. Esse nome sexta-feira, né? Vem do português de Portugal, né? Diferente de outras línguas em que os nomes dos dias da semana têm a ver com astros, né? São nomes de planetas. Na língua portuguesa, o critério, assim, os nomes dos dias da semana tiveram outra origem. Então, sexta-feira, mas nós temos sexta com C e com S, que é a sexta, né? Igual no basquete. Ora, o som é o mesmo, de sexta SX e sexta com C e S. Então, veja, a letra representa, a mesma letra representa mais de um fonema, né? Então, isso realmente pode, realmente produzir um embaraço, né? Vamos ter ainda o X representando o som de Z, né? Então, como por exemplo,
Exemplo, olha a palavra, né? Já saiu sem querer, né? Exemplo. O X aqui tem som de Z. E vamos ter um caso que nós chamamos, não vai caber aqui, mas eu vou apagar e colocar para cima. Nós vamos ter o caso do dífono. Não sei se vocês conhecem essa expressão, dífono. O que é o dífono? Quer dizer, o dífono é o contrário de dígrafo, né? Então, o dígrafo é a combinação de duas letras representando um único som, né? Di, que é dois, grafos, grafo, letra, né? Então, dígrafo, duas letras. Beleza, né? Então, duas letras que tem um som apenas, como o CH, né? Ou SS, XC, são de AM, né? São dígrafos. No entanto, nós temos o contrário. Nós temos o dífono, em que uma letra representa dois fonemas, né? E isso vai acontecer na língua portuguesa com o X. É o único caso que nós temos de dífono na língua portuguesa, né? O nome é esse, dífono. O que é um dífono? Então, dois, né? Fono, sons. Então, dois fonemas, uma letra. É o único caso que temos. Nós vamos poder pegar o exemplo da palavra nexo. Ou que mais, né? Acho que só esse exemplo já nos basta, né? Vou pegar mais um aqui, complexo. Então, fixo, né? É que eu queria um exemplo que tivesse outra vogal. Fixo. Bom, tá aqui. Ora, o que acontece nesses casos, né? Então, a letra representa mais de um fonema. Beleza, né? Tranquilo, né? De boa. Bom, já não é tão de boa assim, né? Mas nós vamos ter também o contrário. Se aqui eu tenho uma letra que pode representar pelo menos 4 possibilidades, isso também vai acontecer com o G, né? Então, por exemplo, o G, né? O G de gato não é o mesmo G de... veja que o som é diferente, ó. Gato, girafa. Nós temos aqui a mesma letra, mas não é o mesmo fonema. Então, o G de gato não é o mesmo G de girafa. A letra é a mesma, mas o fonema é totalmente diferente. Se eu for representar com o alfabeto fonético internacional, o som é bastante diferente, né? Isso também vai acontecer com o S, né? O S pode ter o som de C, né? Como na palavra sopa, mas o S também vai ter som de Z, como na palavra asa. Não é o mesmo fonema, a mesma letra representando fonemas diferentes. E é claro, o contrário, né? Nós vamos também ter o contrário evidente, né? O que vai acontecer também? Nós vamos ter casos em que uma letra, um fonema, é representado por mais de uma letra. Isso vai acontecer, por exemplo, aqui nós fazemos o contrário, né? Nós podemos pegar o fonema Z, que vai ser representado pela própria letra Z, como na palavra zênite.
né? Zênite, né? O ponto mais alto do sol. No meio-dia, né? Meio-dia é o zênite. Esse mesmo som vai ser representado pela letra S, como na palavra coisa. Então veja aí, é o mesmo fonema, mas são letras diferentes. E nós temos a palavra, por exemplo, o Z também pode ser representado por X, como na palavra exército. Daí as dúvidas. Eu falei aqui do G, que pode ter esse som de G ou de G. Aqui também, né, a gente pode dizer, esse som de G pode ser representado. Não lembro como é o alfabeto, o símbolo para G. Mas o G pode ser representado pela própria letra G, né? Como por exemplo em agitar. E pode ser representado pela letra J, como por exemplo em jeito. É o mesmo som, né? Só que letras diferentes. Bom, é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O problema é o seguinte, a gente pega as gramáticas, né? Pode pegar lá o manual de redação da Presidência da República. Se alguém de vocês ainda não tem o manual de redação da Presidência da República, por favor, baixe, né? Entre no Google, tá? Entre no Google, procure, né? Todos os documentos oficiais, leis, tudo isso é disponibilizado gratuitamente. Você pode fazer download de qualquer lei, é obrigatório ter acesso para todas as pessoas. Isso inclui o manual de redação da Presidência da República, né? Claro que se você for querer o impresso, você tem que comprar. Mas se você digitar lá, você acha o manual de graça para baixar. Baixa o manual de redação da Presidência da República. Bom, o manual, né, vai se basear, é claro, nas gramáticas. E nós vamos ter aí algumas, né? Nós vamos ter aqui algumas orientações básicas para nos ajudar, nos auxiliar com a gramática, com a ortografia.